Salmo 73, abra comigo lá. Vamos ler a partir do verso 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os que de coração limpo, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Traduções para ímpios. Para eles, verso 3, não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí, a soberba que os cinge como um colar, e a violência que envolve como um manto. Os olhos deles saltam-lhes da gordura, do coração brota-lhes fantasia. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe os largos sorvos, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Verso 12, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentando suas riquezas. Verso 13, com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Verso 14, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Verso 15, se eu pensava em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Agora o verso 25. Quem mais tenho eu no céu, e não outro em quem eu me compraza na terra? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança. Até aí, deixa aberto aí, vamos fechar os olhos. Pai Santo, diante do Senhor novamente, nós nos colocamos, Senhor, cônscios da nossa necessidade de graça, de atenção divina, de consolo divino, de misericórdia divina, de presença divina. Senhor, já estamos acostumados com a rotina cultica, e isso faz com que não criamos expectativas, nem reverenciamos e temamos o Seu nome de forma singela, humilde, pura. Mas não deixa que hoje seja apenas mais um sábado, mais um protocolo da abertura, louvor e pregação, mas que seja um dia atípico, onde a graça do Senhor nos assista, onde os seus olhos de chama estejam voltados para esse lugar, e sua mão elevada, sua destra fiel, seja favorável a nós. Despeja a tua graça gloriosa, chacoalha-nos, mexe com mente e coração essa noite, que o Senhor testemunhe a este mundo e ao império das trevas que tu tens um povo e que tu vela por este povo, e que o Senhor foi, é e será favorável a este povo, e que escolheu este povo para receber glória para si. Oh Deus, então faça isso. Faz teu reino avançar e nos conforma à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui. Esse assunto que eu vou abordar aqui, ele é muito comum à fé cristã. Muito comum à nossa trajetória, à nossa rotina cristã.
O Salmo 73 foi escrito por Asaf, e ele estava confuso e abalado por contrastar a sua vida piedosa de sofrimento com uma vida ímpia, devassa, de gozo e tranquilidade. E ele estava tentado a desacreditar da sua fé, a prosseguir com a sua piedade, obediência e aliança inquebrável diante de Deus, diante daqueles que não guardam preceitos e mandamentos e recebem as benesses, os confortos dessa vida. A semelhança dele, muitos de nós, ao longo da nossa trajetória cristã, somos tentados a colocar em xeque a fé, o cristianismo, o estilo de vida que nós adotamos ao nos convertermos. Quando este é comparado ao estilo de vida daqueles que não se converteram, que não fizeram aliança com Deus. Muitas vezes você vive um pacto de fidelidade, devoção a Deus, que resulta em sofrimento, tribulação, rejeição, escárnio, humilhação, quase que toda a vida. Enquanto que o infiel, o blasfemo, goza de tranquilidade, paz, prosperidade, e ele recebe os louros dessa sociedade caída. Talvez essa palavra é para você que diz: vale a pena tudo isso? Vale a pena sofrer? Vale a pena toda a renúncia, a porta estreita, a cruz? Vale a pena toda a minha devoção e entrega para receber o que eu estou recebendo? Rejeição, sofrimento, prejuízo. Será que vale a pena? E muitos essa tentação que são levados, caem, sucumbem, desistem. Aqueles que dizem: olha, eu vou apostar em outra coisa. Esse negócio de cristão, radical, renúncia, tomar a cruz e negar a mim mesmo, não está me levando a nada. Não está me dando nenhuma vantagem, nenhum lucro, não está me dando nenhum know-how. Esta é a maneira ímpia de se pensar na prosperidade do ímpio. E às vezes nós somos tentados a pensar assim: de que valeu todos esses anos de servidão a Deus, de compromisso, de fidelidade? Quais benefícios isso me trouxe? E alguns, nenhum. Então eu olho pela janela da casa e vejo a grama verde do ímpio, o carro zero do ímpio, os filhos vindo de escolas particulares com o McDonald's na mão, sorrindo, com os passaportes carimbados, com visto para fazer compras em Miami, para assistir jogos, para não ter problema de quais canais de TV assistirem, não ter privações, regras, leis, liberdade plena. Vale a pena? Muitas pessoas são tentadas a esse respeito. E isso aconteceu exatamente com Asaf, o salmista. E ele quase escorregou, quase pereceu. Nós vamos aprender com ele quais são os desdobramentos de se pensar assim, as consequências de se optar a seguir este pensamento e qual a solução para evitar vencer esse pensamento ou essas tentações. E eu posso dizer que esse é o retrato de muitos cristãos, e muitos têm caído nessa tentação e têm desistido da cruz,
para algo mais atraente, como as benesses desse mundo. Seria isso uma boa escolha? Seria isso inteligente, prudente? Seria de fato o pensamento correto, justo? Vamos ver então. Verso 1, 71, com efeito Deus é bom com Israel, para os com de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Aqui o salmista inicia o salmo contando que ele entrou em uma crise. Ele entrou em uma crise. Ele entrou em um deserto. Ele entrou em um vale. Ele entrou em uma luta interna, dizendo: quase resvalaram os meus pés e pouco faltou para que desviasse os meus passos. A ideia aqui de todo o versículo é: eu quase perdi minha fé, quase quebrei minha aliança com Deus, eu quase me desviei dos caminhos do Senhor, por pouco eu não me perdi. A ideia é perder a fé no sentido de fé como prática, no sentido de fé como doutrina, no sentido de fé como aliança. Eu quase desfiz minha aliança com Deus. Eu quase perdi minha fé, minhas convicções em Deus. Eu quase me desviei dos caminhos do Senhor. Me desviei da igreja, me desviei do Senhor. Eu quase. Às vezes nós somos tentados e nos deparamos com questões e situações que colocam à prova a nossa fé, que colocam à prova a nossa aliança com Deus, que colocam à prova nossas convicções cristãs. As convicções de Asaf estavam sendo colocadas em xeque, estavam sendo provadas. A fidelidade dele a Deus e ao pacto estava sendo provado, e ele quase estava sendo infiel, ele quase foi infiel. Irmãos, eu já quero começar aqui neste texto com uma aplicação prática. Você invariavelmente será chamado a testar a sua fé. Circunstâncias se levantarão contra você, se levantarão diante de você com o objetivo de provar a sua fé. Eu vou substituir fé porque fé é muito genérico, da ideia de a fé milagrosa, com o objetivo de provar a sua aliança. Isso é mais profundo, a sua fidelidade, o seu pacto com Deus. Situações aparecem, notícias, amigos, repartições profissionais, propostas, atrativos, um universo, uma cosmovisão diferente da sua, colocará à prova a sua cosmovisão. Agora, qual foi a causa dele quase perder a fé? Quase o pacto dele ser rompido. Qual foi a causa? Verso 3: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Qual a causa? Ele começou a ter inveja do estilo de vida dos ímpios, porque eu fiquei com inveja dos ímpios, fiquei com inveja dos europeus, fiquei com inveja dos norte-americanos, fiquei com inveja dos espíritas, fiquei com inveja dos empresários, eu fiquei com inveja dos artistas, fiquei com inveja dos ímpios. Mas do que? Fiquei com inveja, fiquei tentado com o estilo de vida, fiquei tentado com o conforto, a quietude, a prosperidade, a inteligência, os diplomas,
com o contexto exuberante, exacerbado, belo, elegante, recatado, fino dos ímpios, comparado ao meu modesto estilo. Pois eu invejava os arrogantes. Eu olho para mim, aquilo ali, eu quero, não pode, aquilo não pode. Quero fazer aquilo, também não pode. Tá bom. Eu quero ir para aquele lugar, não pode. Tá bom. Eu trabalho e o ordenadinho é pequeno. Filho com crise, as coisas não vão bem, tribulação, tentação, demônio. O ímpio. Eu quero aquilo, pode. Quero ir ali, pode. Eu quero ter aquilo, pode. Olha lá, 11 horas estão com a festa. Olha lá, delícia. 10 da manhã, ninguém levantou ainda. Olha lá. Olha o carro, você viu? Viu o quê? O vizinho. Ele chegou com o importado aí. Você viu? Ele tinha um carro mais ou menos, em 3 meses conseguiu um importado. Aí você olha para o seu, 8 anos o mesmo. Ele ficou tentado. O meu estilo de vida cristão, piedoso, sacro, santo, reverente, não me favorece em nada. Eu não sou feliz. Eu não conquisto nada. É só tribulação, sofrimento, tentação, renúncia. Não pode. Agora olha ele lá. Olha lá, você viu aquelas sacolas? Estão chegando de viagem. Olha os filhos dele. Você viu o trator? Vamos fazer uma piscina. Mal chegaram, vão viajar de novo. Olha lá. E ele se viu tentado a abandonar a Deus, a renunciar à sua fé, por ver o estilo de vida daqueles que não servem a Deus, como ele servia. Isso mexeu com o salmista. Quer ver? Eu vou perguntar, você responde para você. Você converteu há quantos anos? Responde. Desde você converteu, você tem amigos, parentes, dessa época que você converteu, e hoje, 2018, eles continuam ímpios? Continua. Aquela amiga que estudou com você, sofre igual você? Tem provações igual você tem? Ela sequer conhece a palavra provação. Aí fica com medo de dormir, oprimida. Ai, a minha mãe, tem que orar para minha mãe. Como é que eles estão? Onde eles estão agora? O que valeu você deixar aquele ciclo? Aquele antro? Aquele... O que te valeu? Veja eles. Veja eles, se perdem o sono como você, se ficam oprimidos como você, se enfrentam tentações como você, se ficam privados de tudo quanto é coisinha quanto vocês. Veja eles. Então quando você vê o status deles, as mensagens, fotos, Facebook, as comemorações, as celebrações, o estilo de vida, o sorriso de boca a boca, você... Minha fé está abalada. Eu não sei se é isso que eu quero, não. Foi essa a razão do salmista. Agora vamos ver o perfil das pessoas que ele invejava. Como eram elas? Como eram essas pessoas? O perfil, as características dela. Vamos ver as características. Veja só. As características deles. Verso 6. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Característica deles, do ímpio, são soberbos, vaidosos, prepotentes, arrogantes, presunçosos, violentos, embrutecidos,
São homens assim, truculentos, sem moral, prepotentes, altivos, egoístas. Era a característica deles. O estilo de vida deles era marcado por soberba, no verso 6, e violência. Agressivos, carnais. Que mais? Verso 7. Os olhos saltam-lhe de gordura e do coração brotam-lhes fantasias. Um coração cheio de maldade. Pessoas más, perversas, maldosas. Coração brota-lhes fantasias, cheio de pensamentos maus. São pessoas más. É esse o estilo de vida, e é o estilo de vida do ímpio. Um coração cheio e olhos cheios de maldade, de pensamentos torpes. Que mais? Verso 8. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Terceira característica: pessoas de boca suja, pessoas de palavras torpes na boca, pessoas de linguajar vulgar. Você já viu esse povo ímpio da socialite? Pessoas sujas, língua suja, boca vulgar. É esse tipo de gente que está falando. Soberbo, maligno, violento e vulgar. Que mais? 9. Contra os céus desandam a boca. Quarto estilo de vida: desdenham de Deus. Dizer aqui, esse termo aqui, contra os céus desandam a boca, blasfemam de Deus, não tem valor pela religião, são irreverentes, pessoas que não temem ao Senhor, não honram o Senhor, não dão nenhum valor para o sagrado. São esse tipo de gente. E a sua língua percorre a terra. Olha só, contra o céu desdenha a boca. São assim. E a língua percorre a terra. Tem uma poderosa oratória diante dos homens na terra. São estimados. Mas diante do céu são blasfemos. Desdenham da fé do Senhor. Não tem nenhuma estima, um apreço pelo sagrado. Verso 10. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte que bebe os largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Desconhecem a onisciência de Deus. Não importam com o que Deus está achando. Não tem nenhuma importância se Deus o está vendo, ouvindo. Não tem um significado para eles. Este é o tipo de gente que o salmista está a observar. Este aqui é o tipo, são as características do seu vizinho sem Deus, da sua amiga de faculdade sem Deus, da sua tia e prima sem Deus. São características dos ímpios, dos professores. Agora, vamos ver as consequências que eles recebiam por serem assim. As consequências que eram trazidas a eles por serem como são. Veja só, vamos agora para as consequências. Verso 4. Para eles não há preocupações, e o seu corpo é sadio e nédio. Sabe o que eles ganhavam sendo assim? Para eles, para esse tipo de gente, não há preocupações. Preocupações aqui também é um sinônimo para sofrimentos. Eles não têm as mesmas preocupações que nós. Eles não perdem o sono, mesmo sendo maus, blasfemos, orgulhosos, soberbos. Não há sofrimento para eles, não há vale para eles, não há tribulações para eles. E que mais? O seu corpo é sadio e nédio, são fortes e cheios de saúde, fazem academia, tomam produtos, gastam com cosméticos, sempre bonitos, não sai lá do Jerônimo, sabe? Bonito e com saúde, vigor, viço, beleza.
Era consequência deles. Que mais? Verso 5. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Olha só, não partilha das canseiras dos mortais. É um texto usado para fazer a comparação com ele. Eles não partilham dos mesmos sofrimentos que nós. Eles não têm a mesma fadiga, o mesmo estresse, a mesma pressão. Eles não sofrem nossas pressões. Eles não têm os fardos que a gente carrega, as consciências não pesam como as nossas, os corações não pesam como os nossos, não têm os mesmos compromissos, as mesmas responsabilidades detalhadas que nós temos. E nem são afligidos como os outros homens. A ideia é assim, eles têm um contratempo. Aqui é a figura de linguagem, não está dizendo que o pneu dele não fura. Mas eles não são afligidos como a gente. Não passa pelo que a gente passa. Não existe no vocabulário deles o vale da sombra da morte. Eles não passam por isso. E o verso 12, a melhor consequência deles: eis que são estes ímpios, sempre tranquilos e aumentando suas riquezas. Até aí. Eles são prósperos. Vejam só, eles são maus, perversos, não temem a Deus, blasfemam de Deus, são vulgares, violentos, arrogantes. E sabe o que eles recebem? Prosperidade. São promovidos no emprego, andam de carro bom, têm saúde, os filhos estão nos melhores colégios, festejam de dia e de noite, viajam por todo mundo, não tem canseira, não tem... Era a visão do salmista quanto a eles. Sempre tranquilo e aumentam suas riquezas. Não é assim? Chega o fim de semana, você recebe o chequinho, a quinzena, aí você escuta o burburinho ali na parte administrativa, seu patrão vai para o rancho, andar de lancha. Aí você olha ali no corredor, tá lá, Barra Forte, olha lá minha lancha. Tá chovendo, né? Eu vou de lancha também. E ela, e tá com o adesivinho ainda, é do Senhor. E o ordinário, olha lá a lancha. Vai para lancha, churrasco, queijinho de búfalo, e eu ali. Não é assim? Sempre prosperam. Agora olha o contraste. Agora vamos ver o perfil do santo, do salvo, do justo, do que tem o pacto abraâmico, do que entrou na aliança, do que serve a Yahvé, que mantém-se puro e íntegro. Vamos ver. Verso 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ok? Agora olha a característica do crente, o 13. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Que é isso? Reto, íntegro, santo. Agora olha o resultado para ele. Verso 14. Pois de contínuo sou afligido e a cada manhã sou castigado. Ele diz assim, não está adiantando nada. O que significa? Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na iniquidade. Isso pode ser resumido tudo assim, ó. Fidelidade a Deus. Ele vai dizer que foi inútil toda essa vida. E para mim é o versículo chave. E é onde que eu gostaria de receber graça do Senhor para comunicar a você. Seguramente o versículo 13 é o que mais mexe com você, que já tem mais de 5 anos de caminhada cristã. O quê? Inutilmente eu conservei por meu coração. De que me valeu todos esses anos, pastor? Quantos anos sendo santo?
Quantos anos lutando pela minha santificação? 1, 2, 3, 5, 10, me santificando, fugindo do pecado, lutando contra o meu corpo, guardando meus olhos, minha mente, meu coração, me privando de televisão, me privando do mouse, me privando da sala de aula, me privando de uma garota. Talvez essa foi sua vida, conservar puro coração. Você conservou puro coração na luta da santificação, se restringiu, teve propostas, mas ficou solteiro, esperou a vez, a hora do Senhor, correu do pecado, nas crises não mentiu, não pegou o que era seu, se manteve fiel, não assinou papéis espúrios. Manter puro o coração e lavar as mãos inocentes. O que mais? Talvez você todos esses anos guardou o seu corpo, não deixou que alguém o tocasse, conservou ele para um homem santo, para uma mulher santa, se privou das imoralidades sexuais, mortificou, lutou, chorou, rolou da cama, dias, meses, anos, em devoção, em fidelidade, para cumprir seu pacto, para ser fiel a Deus. O que mais compreendemos com conservei puro o coração e lavei a mão na inocência? Sacrifício na sua juventude. O Senhor é testemunha, minha mãe é testemunha, meu pai é testemunha, meu pastor é testemunha, que eu guardei minha juventude, sofri bullying na escola por amor a Cristo, eu sofri retaliações, eu me conservei, eu fiquei, não toquei em mulher, não toquei em homem, eu fugi dos trabalhos e compromissos que me desviavam da fé. Foi uma juventude de sacrifício, entregue ao Senhor, sem festas, sem luxos, só de consagração, de fuga do pecado. Eu não fui jovem como os outros, não me diverti como os outros, não aproveitei como os outros. Tudo isso em sinal de fidelidade, de amor a Deus. Que mais? Que compreende guardar puro o coração e lavar as mãos na inocência. Eu tive uma vida generosa, pastor. Eu usei meus recursos para ajudar os pobres, para patrocinar a obra, pastor, para ajudar o avanço do reino. Eu lembro que era um esforço atrás do outro, um mês após o outro, e todo o dinheiro para ajudar na Bíblia, no evangelismo, na obra social, e alimentar, e por isso passando privação. Nunca tive muito conforto, nunca tive luxo, porque foi uma vida toda entregue ao Senhor na parte financeira, para promover o seu reino, e o fiz por fidelidade, por pacto, por honra, obediência a um Deus santo. Que mais? O tempo. Veja só, hoje eu não tenho mais 15, eu não tenho mais 20, eu não tenho mais 30, hoje eu tenho 25, hoje eu tenho 35, hoje eu tenho 40, e foi um tempo onde eu renunciei minhas opções, renunciei minhas convicções, renunciei meus desejos, e usei esse tempo para me dedicar ao Senhor, viver para o Senhor, para usar para o Senhor, e dizendo em espírito: para onde irei? Quem há de enviar? Eis-me aqui, envia-me a mim. E eu me conservei puro, pastor. Me conservei puro. E talvez para você foi o tempo. E o fez sabendo que outros avançavam, que o tempo passava, a roda girava, a fila andava, e você estava ali parado, mas o fez por amor, por fidelidade, por honra, pela aliança que você tinha com Deus. Que mais nós entendemos como conservar o coração por lavar as mãos na inocência? Jejum, orações, leituras. Pastor, foram incontáveis anos, incontáveis votos, incontáveis horas, incontáveis marcas no joelho, incontáveis madrugadas, orando, buscando, chorando e lendo, se debruçando na Bíblia, nos livros, procurando compreender o sentido e me desgastando, e o fiz por fidelidade, e o fiz pela aliança que eu tenho com Deus. Que mais? Suportei várias provações. Suportei várias provações. Vivi uma vida de renúncia.
Suportei várias provações, pastor, e não caí. Passei por tribulações, adversidade. O crente genuíno, nós sabemos como é que é a vida, a trajetória. Nós sabemos o que é ficar no fio da navalha, no fio da espada. Nós sabemos o que é passar aquelas agruras que suamos frio e ficamos ali a uma linha tênue da queda, e o Senhor no último segundo traz a provisão. Mas passamos provações, privações, tribulações e não caímos, e permanecemos. Outros desistiram, desviaram, permanecemos firmes, sem nada tendo e tudo possuindo, sofrendo, mas não caímos, nos mantivemos obedientes, fiéis, de pé, por amor a Ele, pelo pacto a Ele, pela fidelidade a Ele. E o verso 15, veja só, o verso 15 é um contraste dele com as características do ímpio. Se eu pensara em falar tais palavras, que palavras? Palavras arrogantes do ímpio, já aí teria traído a geração dos seus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. O que ele falou? Eu nem sonhei em pronunciar tais palavras, nem passava pela minha mente. Com tudo isso, com todo o sofrimento, toda a tribulação, nunca usei meus lábios para falar como eles. Nunca refleti, nunca concebi isso no coração, de forma a querer executar isso. Está dizendo que só pensar em falar isso seria um absurdo. O só cogitar ser como eles, mas me mantive fiel. Talvez foi você. Aqui é o seu retrato, seus 1, 2, 5, 30 anos de fé. Você viveu isso, mas não está em questão o que ele viveu, está em questão como ele via nesse momento a renúncia. Como ele via? Verso 13, com efeito, inutilmente conservei puro coração. Sabe o que ele está querendo dizer? Agora você relembra toda a lista que eu citei do que significa conservar puro coração e lavar as mãos da inocência, como doações, santificação, guardar o corpo, sacrificar a juventude, vida de renúncia, ajudar os pobres. Ele está dizendo que tudo isso foi inútil. Do que me adiantou isso até hoje? O que isso me logrou? O que isso me trouxe? Ele disse: é inútil. Não compensa ser tão santo, ser tão radical. Não compensa renunciar tanto. Não compensa tanto tempo bitolado sendo fiel desse jeito. Por quê? Verso 14, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Não há recompensa para minha fidelidade, não há recompensa para minha renúncia, não há reconhecimento, não há prosperidade, não há alegria, não há livramento, porque apesar de ser fiel, apesar de conservar puro coração, eu continuo afligido, e a cada manhã sou castigado. Levanta a mão aqui quem nunca pensou e sentiu isso. Nessa hora aqui, que ele está pensando, aqui não está narrando, porque o Antigo Testamento não se prendia a falar de Satanás. Seguramente nessas horas, Satanás chega. Quantos anos você tem de fé? 2, 5, 10, 20. Nesses 2, 5, 20, 30, você não conservou puro o coração e lavou suas mãos da inocência? Sim, pastor. De que adiantou isso? O outro blasfema, murmura, é um devasso, não teme a Deus, não tem regra nem limites, e é sadio, e é forte, e é próspero, e não tem tribulações, e não tem sofrimento, e não tem canseiras, e não tem privações, e prospera, e sorri, e é feliz. E você? Renúncia, sofrimento, fardo, cruz. E o que você ganha? Nós pensamos isso. Inútil. Inútil, irmão.
inútil é conservar-se assim. E eu sei que pode ter gente vivendo isso, e Satanás, ele mira todos os canhões dele em você, quando você chega nesse estágio dizendo: pare com isso, desista da fé, desista dessa vida, isso não está trazendo nenhum benefício para você, foi tudo inútil, isso não vale nada, não dá nenhum status, isso não dá nenhuma recompensa, nenhum reconhecimento, é só sofrimento, solidão, renúncia e aflição. Porque adianta manter toda essa fidelidade? É o caso de Jó: conservas ainda íntegro o seu coração. Agora, a pior consequência, se você estiver até aqui, você está numa linha tênue entre o sucesso e o fracasso. Por quê? Quando ele estava assim, preste atenção. Ele diz que no verso 3: pois eu invejava os arrogantes. Somos tentados a querer ser como eles, a desistir de verdade. Se eu estou vendo o estilo de vida deles, se eu estou vendo o perfil deles, sem renúncia, sem fidelidade, sem aliança, e a consequência, uma vida próspera e feliz, eu estou vendo o meu perfil, fiel, santo, e estou vendo a consequência, sofrimento e tribulação. Peraí, o que está adiantando isso aqui? Então, eu fico com inveja. A ideia da inveja aqui é: meus pés quase resvalaram, quase desviei meu passo, eu vou desistir da cruz, da renúncia, da vida, eu vou desfazer o pacto, a fidelidade, porque isso não está me garantindo nada. É possível até que nós pensamos que é falso. Será que Deus existe? Será que é assim mesmo que Ele requer? É isso mesmo que Ele requer de nós? Será que a fé exige tudo isso? Será que precisa de tanto? Nós vamos ser tentados pelo liberalismo teológico, pelo neopanteísmo. Nós vamos ser tentados, coagidos aí para o libertinismo. E é o que aconteceu com ele. Seremos tentados a desistir e apostar em outras coisas. A ideia é que é assim: eu apostei 10, 15 anos da minha vida no Evangelho, em Cristo, isso aqui não está virando nada. Eu vou partir para outra. Eu vou partir para aquilo que dá sucesso, para aquilo que traz progresso, para aquilo que... É isso que aconteceu. Se você chegar neste ponto e colocar em xeque a sua fé, em comparação com a dos ímpios, você será tentado a desistir e a quebrar a sua aliança, o seu pacto, e vai desejar ser igual a eles para conquistar o que eles conquistaram e conquistam. Está entendendo? Está tenso, né? Quem aqui não sentiu isso? Pega o pastor Danilo, o pastor Cunha, o Tiago, os que estão mais tempo comigo. Só eu sei da fidelidade, do sofrimento, só eu sei tudo que eles passaram, que eu passei, quantos anos e anos e anos e anos e anos, e a maioria esmagadora aqui que a gente recebe. Quando eu fui à Macedônia, eu não tive descanso algum, em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro temores. E agora, ligado pelo Espírito, eu vou a Jerusalém sem saber o que lá me espera, a não ser que o Espírito me revela de cidade em cidade,
prisões e tribulações. A aflição que nos veio na Ásia foi tão grande que quase nos desesperamos da vida. É isso que Paulo ganhava: prisões e tribulações, por fora combates, por dentro temores. Quase desesperou da vida. Então vem uma voz maligna e sussurra no seu ouvido: vale a pena tudo isso? Vale a pena sacrificar seu corpo, sua juventude, seu dinheiro, seus sonhos? Vale a pena renunciar aos prazeres? Vale a pena fazer essas escolhas limitadas, estreitas, viver na contramão de tudo para receber isso? Calúnia, difamação, crise, tormento, tribulação, dor. Vejam eles, vejam os jornais, vejam eles felizes, gordos, corados, triunfantes, prósperos, saudáveis. Vejam eles, e não precisam guardar como você, temer como você, ser fiéis como você. Deixe isso, desista disso. Isso não vai dar em nada, é factoide, é ilusão, isso não funciona. A fé não é assim, Deus não é assim, não precisa de tudo isso. E ele quase. E qual é o sentimento que gera? Eu estava pensando isso hoje, antes de preparar o sermão. Às vezes nós somos tomados de muita angústia, tristeza. Não estamos vivendo um momento de muita tristeza. As pessoas estão tristes, cabisbaixas, abatidas. Isso aqui é uma das razões. Você vê tanta alegria e festa e gordura e beleza e flores e sons e cores aí fora, e você é o crente, fiel, santo, dor, tribulação, sofrimento. E o que isso gera? Tristeza, angústia, depressão. Era o estado do salmista, ele estava numa crise profunda. Talvez seja o seu retrato. Agora, qual foi a solução? Qual foi a solução para ele sair disso? Como você pode lidar com isso? Você que está vivendo esse confronto agora, você que está desse jeito, dividido, você que está ali, a um fio, está desse jeito, meus pés estão resvalando. Eu vou tomar decisões. Espera aí. Tem outro tópico aqui e eu não posso deixar de falar. Veja só, a vida do salmista, presta atenção, agora eu tenho que ter a precisão de um cirurgião. A vida do salmista estava toda construída, edificada, sobre este preceito e este princípio: a fé, a aliança com Yahvé. Quando ele diz que eu tinha inveja dos ímpios, os meus pés quase resvalavam, nessa hora, nós somos tentados a tomar decisões. Se a tentação nos vencer, nós tomaremos decisões que nos colocarão diametralmente opostos à nossa aliança, ao pacto, aos preceitos e aos decretos. Porque as nossas decisões vão convergir no estilo de vida dos ímpios. Então as decisões vão procurar alcançar. As decisões vão procurar alcançar as perspectivas, as expectativas dos ímpios. Elas vão alcançar a prosperidade, a felicidade dos ímpios. Então, se você estiver nesse sabão escorregadio, não é a hora de tomar decisões.
Você vai tomar decisões baseado no seu sofrimento, na sua tribulação, na falta de resposta por causa da sua fidelidade. Vai tomar decisões tendo por base a prosperidade dos ímpios. Você vai ser inclinado, você vai ser coagido, você vai ser impulsionado a tomar decisões de acordo com a sua visão distorcida do ímpio comparado com a sua. Qual que é a ideia? Eu não entendi, porque eu sou meio burro. Tá. Eu apostava na fé como estilo de vida, na fidelidade como estilo de vida, na aliança como estilo de vida, na modéstia como estilo de vida, na pureza. Agora que eu estou vendo que só de contínuo sou afligido, e cada manhã recebo castigo, vou apostar não na modéstia, na ostentação. Não na discrição, mas na vaidade. Não na humildade, mas na soberba. Não na santidade, mas na depravação. Não no meu chamado, mas eu vou fugir dele. É óbvio. Se você não acredita mais na aliança, na fé, você perdeu tudo. Você vai investir em outra coisa, você vai sumir. Você não quer mais Deus, não quer mais ficar submisso à lei dele, não quer mais se envolver, porque afinal de contas é uma ilusão, não funciona, não traz nenhuma prosperidade. Suas decisões todas vão ser tomadas baseadas na prosperidade, nas benesses dos ímpios. Isso pode comprometer sua vida para o resto da vida. Eu vou mudar do país. Ah, por quê? Ah, porque ser crente não vira nada. Salmo 73, meu chapa. Eu vou arrumar um ímpio. Por quê? Porque não dá para esperar no Senhor. Está demorando demais. Salmo 73, minha cara. Eu vou parar de guardar meu corpo. Vou para a praia com fio dental. Ah, não, vou tomar um bronze. Estou parecendo um leite, um queijo. Por quê? Porque não está me rendendo nada guardar o meu corpo. Eu vou parar de ajudar gente pobre, porque eu só recebo ingratidão. Não vira nada, não volta para mim. Agora eu vou ajuntar só para mim. As decisões começam a mudar. Você está vendo? Você está percebendo? Porque você não acredita mais no pacto. Não acredita mais na porta estreita, não acredita mais que uma vida de renúncia vale a pena, não acredita mais. Você acha que a felicidade não está no seu salário, na casa que você tem, no título que você tem, no emprego que você tem, no diploma. Por quê? Porque o do ímpio é muito melhor. E você agora não está se baseando mais sua felicidade, sua vida, seu status, sua estrutura na palavra, mas você está baseando no que o ímpio diz, no que ele prega, no que ele mostra como sinal de felicidade. Paulo diz: tendo que comer, o que investir, com isso contentai, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. O meu coração não se elevou buscando grandes coisas. Davi dizia no Salmo 131. Por que você está inquieto? Eu estou inquieto com a casa que eu tenho. Mas por quê? A Bíblia não aprova. A Bíblia aprova, mas o ímpio não aprova. Para o ímpio a minha casa é feia. Eu tenho que trocar o meu carro porque a Bíblia não aprova. Não, a Bíblia aprova o carrinho bom, mas o ímpio não. O ímpio é importado para impressionar, para ter um estilo de vida, para ser feliz igual a ele. Eu tenho que ter um carro igual a ele. Eu não posso morar no Brasil se o Haddad ganhar. Por quê? Porque eu não posso, não vai dar certo, eu vou ser oprimido. Mas quem disse? A Bíblia não diz que pode dar certo. Não foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, não foi com Daniel na Babilônia, não foi com José no Egito, na casa de Potifar. Não, mas eles estão dizendo que a moda agora é Europa, Estados Unidos, não sei o quê, é lá.
Querido, vem cá. Isaías capítulo 20, verso 8. Deus está repreendendo Israel por consultar necromantes, adivinhos. Ele vai dizer assim: o que vocês estão fazendo? Consultaria em favor dos vivos os mortos? Em favor dos vivos, Israel, vocês estão consultando em favor de vocês os vivos espirituais, os mortos espirituais? Quem são os mortos? Os necromantes, os adivinhos. Nós, os vivos, a igreja de Deus, não consultamos os mortos espirituais para dirigir nossa vida. As ciências, a psicologia, as ciências sociais, a sociologia, a antropologia, não são esses sistemas que guiam a igreja, porque são mortos espiritualmente. Quem nos guia são homens de Deus, profetas, pregadores, é a palavra de Deus que nos guia. A gente toma decisão baseada em que Freud falou, que Leandro Carnal falou, que Luiz Felipe Pondé falou. Nós tomamos decisões a partir do que William Bonner falou, do que Regina Casé falou. Que isso, gente? Não. Agora, se você está nessa fio da navalha, como é que você sai dessa? Como? Qual a resposta? Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Presta atenção no termo até que. Entendeu? Até que. Até que. Escute aqui. Ele estava nesse estado, nessa visão incongruente, nesse dilema, nesse conflito, nessa batalha ensurdecedora interna, até que entrou no santuário. Aqui nós tiramos uma lição, presta atenção. Santuário fala de três coisas: do culto a Deus, da comunhão com Deus e da aliança com Deus. Quando ele entrou, ele compreendeu o dilema e viu que ele estava equivocado. O que significa? Que fazia um tempo que ele não passava pelo templo. Então, essa ausência do templo fez com que ele naquele momento caísse naquele estado. Primeiro, eu mostro a razão, porque alguns crentes estão neste dilema, nessas vias de fato. A comunhão com Deus está comprometida, porque isso aqui é uma maneira ímpia de pensar, é pôr à prova a fidelidade de Deus, é se fazer de vítima e pôr a culpa em Deus. É falar que Deus que é culpado porque Ele criou um cristianismo horroroso, feio, que tira tudo da gente, deixa a gente triste e infeliz. Isso aqui é uma maneira ímpia, carnal de pensar. O que significa? Pessoas só chegam nesse estado porque, primeiro, sua vida devocional está comprometida. Pessoas que não estão andando no Espírito, mas na carne, que enxergam maldade dentro da fé, enxergam bondade no mundo, que enxergam prejuízo na aliança e lucros na infidelidade. Falta de andar com Deus, de vida com Deus, de andar cheio do Espírito Santo, de ouvir a voz de Deus. Paulo diz: se sois guiados pelo Espírito. É o Espírito que nos conduz, é o Espírito que nos guia. Essas pessoas estão confusas, estão abaladas, estão oprimidas, porque estão andando na carne, porque abandonaram o aposento de oração, porque abandonaram a vida devocional, porque é uma maneira ímpia. Nós não somos ímpios, mas o velho homem às vezes ele ganha mais terreno que podia, ele ganha mais abrangência que podia, então ele começa a ditar.
Segundo, é a comunhão. Quando ele diz até que entrei no santuário, até que restaurei minha comunhão com Deus. Se você pegar essas pessoas que estão nesse conflito, a comunhão com Deus está comprometida. Eles não têm uma vida viçosa, vigorosa, profunda, de comunhão com Deus, gente. Até que entrei, eu não estava mais em comunhão, eu não estava mais em espírito, eu não estava com a minha aliança renovada. Que mais? Fala também de culto. Até que eu ouvi a pregação, até que eu ouvi as instruções. Quando você vem num culto, a presença de Deus se manifesta, o pastor prega com voz profética, é Deus falando com você. Não deixe de vir aos cultos, não deixe de ouvir a palavra, se atentar pela palavra. Quando ele entendeu o texto, entendeu o sermão, quando Deus falou, ele viu que ele estava equivocado, seus olhos se abriram, seu coração se quebrantou, sua mente se iluminou. Ele, meu Deus do céu, é o culto. Que mais? O templo compreende o que é o culto? É o louvor, a adoração e a palavra. O culto compreende a comunhão e a aliança com Deus. O culto compreende a comunhão com os santos, gente. Você está pensando assim que você não está andando com gente santa. Gente santa não vai aprovar esses pensamentos. Gente santa vai reprovar você. Gente santa vai corrigir você. Gente santa vai indicar você para o caminho certo. Entrar no templo é comunhão com santos, comunhão com pastores, comunhão com presbíteros, ouvir os conselheiros, ouvir os homens de oração, ouvir as mulheres de Deus. Você está andando sozinho, está sendo senhor de si, está em si mesmado, está ditando as próprias leis. Por isso você está com inveja dos ímpios. Você tem que estar continuamente cumprindo coinonia, continuamente comungando com os santos na ceia, comungando com os santos na oração, comungando com os santos nos serviços sociais. Então imagina, ele entrou. Agora eu estou ouvindo a palavra. Agora eu voltei a ter vida devocional, oração, leitura, jejum. Agora eu voltei minha aliança com os irmãos. Gente, como eu estava errado, eu não estava vendo por aquele aspecto, por aquele lado. E último, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O que é isso? Até que eu voltei, escute essa frase, até que eu voltei a ter percepções espirituais. Até que eu tive percepções espirituais. Você está entendendo? Gente, eu vou repetir. Pensar desse jeito, pôr Deus à prova, pôr a culpa em Deus, irmão, dizer que a fé é má e que a impiedade é boa, é uma maneira ímpia de pensar. Veja o verso 21, olha só. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como irracional a tua presença. Olha aqui, gente, é uma maneira ímpia. Quando o coração se me amargou, quando ele endureceu, quando ele ficou duro para o chamado, duro para a palavra, duro para a liderança, duro para o Espírito Santo, as minhas entranhas se fecharam, eu fiquei bruto, eu fiquei ignorante, e eu era como irracional a tua presença. Ele está dizendo que as pessoas que pensam assim, quando chegamos nesse estágio, é uma maneira ímpia, porque o nosso coração se endurece, nossas entranhas se fecham, ficamos brutos, ignorantes e irracionais. Não é irracional, gente? Não é irracional achar que servir o diabo é melhor que Deus, que fora de Cristo é melhor que com Cristo, que é melhor dinheiro do que salvação, beleza do que santidade. É assim que nos tornamos quando somos seduzidos e caímos no laço, ficamos embrutecidos, ignorantes, irracionais.
Aí ele entrou. Até que compreende que depois que não pensava mais assim. Qual foi a cura? Até que eu entrei no santuário, voltei a frequentar os cultos, voltei a dar atenção para a palavra, voltei a ter vida devocional, restaurei minha comunhão, minha aliança com Deus, voltei a ter comunhão com o Santo. Quando aconteceu, eu entendi. Eu entendi. O que ele entendeu? Verso 18. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Até aí. Agora o que o salmista está dizendo? Agora eu tenho uma visão correta da vida. Agora aquela fumaça se dissipou. Agora eu compreendi. Eu estava no caminho certo. A fé em Cristo é a melhor opção. O que ele está dizendo aqui no verso 18? Os ímpios não são felizes coisa nenhuma. Tu pões em lugares escorregadios. O que é isso? Eles estão numa situação, meu irmão, de incerteza. A riqueza deles é incerta, a felicidade deles é incerta. O que mais? Tu pões em lugares escorregadios. Essa felicidade é momentânea, é passageira, é curta. Logo estão em cima, depois vão para baixo. É isso que está dizendo. Tu os põe em lugares escorregadios e faz cair em destruição, como ficam de súbito assolados. O que é súbito? O que é súbito? Eike Batista, um dia, era o homem mais rico do Brasil. No outro dia, estava sem peruca, careca, sem nada, preso pela Lava Jato. De súbito. A felicidade deles vai sumir como súbito. A prosperidade deles é incerta. Eles estão em terrenos escorregadios. Eles não estão firmados na rocha como nós. Então tudo que eles têm é passageiro, incerto, curto. Verso 20, como ao sonho, quando se acorda, assim o Senhor os desperta e desprezará as imagens deles. A imagem deles, o que é isso? Olha este termo que ele está usando. Irmão, Hollywood, Marilyn Monroe, Cristiano Ronaldo, os artistas, a fama, a glória, tudo isso é o quê? O termo é usado aqui. Como ao sonho quando os acorda. É um sonho, é uma ilusão, é uma mentira, é tudo mentira da mídia, é mentira que fabricam, felicidade que fabricam, alegria que fabricam, mas é uma ilusão. Ele entendeu lá dentro da igreja, lá na comunhão, na vida devocional, que aquilo tudo é passageiro, que aquilo é incerto, que de súbito perdem tudo, do dia para a noite caem mortos, em depressão, e que tudo que vivem não passa de uma ilusão. A ideia aqui é assim, ó como é que voltou. Não sou eu que sou triste, Roberto, são eles. Não sou eu que sou infeliz, Alexandre. São eles. Não sou eu que estou equivocado, Jonas. São eles. Não sou eu que sou um infortunado, um desprezado. Não, eu sou um bem-aventurado. Eu estou na rocha, eu sei de onde vim, eu sei quem sou e sei para onde vou, sei quem é comigo, sei da minha perspectiva. A ideia é assim. O sofrimento mudou, agora ficou tudo feliz para o justo. Não. Eu entendo que a fé assim exige. Eu entendo que esse mundo é um mundo de renúncia e que minha glória será alcançada nos céus. Na eternidade toda a lágrima será enxugada. Não haverá luto, nem dor, nem pranto, nem morte. Na redenção do corpo, na volta de Jesus, enquanto isso eu dou testemunho da fidelidade, do amor de Deus em meu corpo, em minha carne. Essa é a ideia. Agora, 5 minutinhos eu termino. Olha isso aqui. Essas aqui é a lâmpada. Pim! Presta atenção. Olhem para mim, presta atenção. Só que o salmista ele vai mais longe do que você pensa. Henry, quando ele está descrevendo aqui
a consequência da vida ímpia, escute, ele vai revelar, não, Asaf, não é assim que você está pensando, não. Eles vivem em terreno escorregadio, de súbito vão perder tudo, a vida deles é um sonho, e o Senhor os fará cair em destruição. Essa na verdade é a realidade. O Marilyn Monroe, Michael Jackson, Elvis Presley, Kurt Cobain, essa turma toda, essa coiseira toda. Come on. Só que o Senhor está falando assim, ó. Caso você escorregue e decida seguir o mesmo estilo deles, saiba que essas consequências, para você que pensa que a fé é pouca coisa, que a cruz é pesada, que não adiantou nada todos esses anos de renúncia, e achar que aquilo é fonte de ganho e alegria, saiba, você cairá como eles cairão. Você estará a partir de agora em terreno escorregadio, e de súbito você pode sucumbir, e em sonhos e ilusões você viverá até que seja destruído. Não é assim quem desiste? Não é assim quem deixa a fé? Quem desvia do Senhor? Não é assim quem segue esse mundo? Demas me abandonou amando o presente século. Não foi assim o final deles? Não foi assim o final de Judas? Pensa bem, esse negócio de Messias, olha, não conquistou Roma, não deu cargo para nós, não despojou os romanos do seu poder. 30 Judas, 30. O que Atos fala que aconteceu com Judas? Suas entranhas se arrebentaram. Judas ficou no esquecimento. Outro ocupe o seu lugar. Esse é o caminho que aqueles que desprezam, rejeitam e abandonam a Deus para seguir as tendências desse mundo vão obter. Agora o final, vamos ver a restauração completa do salmista. Olha só, um dos versículos mais lindos da Bíblia, os que eu mais gosto, não nessa versão, mas um dos que eu mais amo. Veja só, verso 25. Quem mais tem o eu no céu? A tradução que eu gosto é: quem tem o eu no céu? E não há outro a quem eu queira mais na terra do que a ti. Quem tem o eu no céu, senão a ti? E não há outro que eu queira mais na terra do que a ti. Verso 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é minha fortaleza. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Até aí. Olha, gente, isso aqui é consequência de voltar para o santuário. É consequência de resgatar a aliança com Deus. Ele chegou lá e disse assim: gente, quem falou que eu preciso de Ferrari? Quem falou que eu preciso dirigir na Haddock Lobo, cruzamento com a Avenida Paulista? Quem falou que eu preciso fazer plástica? Quem falou que eu preciso passar na Champs-Élysées e conhecer Paris? Quem falou que eu tenho que ser dono de uma multinacional? Não. O salmista entendeu a satisfação, pastores, a alegria, a completude está em Deus. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E não há nada na terra, agora não é mais a grama, o golfe, a beleza, as viagens, o passaporte. Não há nada na terra que eu queira mais do que a ti. O que o salmista está dizendo: eu sou completamente satisfeito em ti.
Quando a gente fala isso, a gente está falando que você vai entrar numa caverna igual um monge, ficar lá orando. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que apesar do trabalho e tudo que te envolve, o seu coração não depende do ordenado, não depende do bife estar bem passado, não depende do chassi do carro. O seu coração se compraza nele, se alegra nele, se satisfaz nele. Ele é de fato o tesouro, ele é a pérola. Antes você colecionava várias pérolas, seu título, seu diploma, sua beleza, seu corpo, seu status, e era de fato valoroso. Mas quando ele bateu na sua porta, quando você abriu, aquele brilho fulgurou, ofuscou o brilho de tudo, e você disse: meu Deus, o que eu conquistei até hoje foi ninharia. Eis aí a pérola, eis aí o brilho, eis aí o conforto, eis aí o triunfo. Cristo. Eu vou continuar com a minha graminha, com o meu carrinho, com o meu trabalho, mas agora meu coração não está nisso mais. Depois que ele entrou no santuário, que ele ouviu a pregação, que ele teve comunhão com os irmãos piedosos, que ele restaurou a comunhão e a aliança com Deus, a vida devocional. Agora o 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, olha que coisa tremenda, ainda que eu continue com tribulações, mesmo sendo fiel, ainda que a figueira não floresça, ainda que o ímpio prospere e ria, e eu por ser fiel sofra, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre. Oh, irmão, ele termina dizendo assim, olhe para cá: ainda que eu continue nos embates, a porta seja estreita, ainda que continue o bullying, a renúncia, a espera por um marido ou uma esposa, a promoção salarial, ainda que eu enfrente feras e leões e dragões, eu esperarei em ti, confiarei em ti, no Senhor. Como crente isso aqui, hein? Isso aqui é uma coisa crente, uma atitude crente, um sentimento crente, uma postura crente. Vamos ficar com aquela parte? Gente, o salmo podia ter se resumido naquele texto. O Deus chega. Peraí. O que, Deus? Eu vou te mostrar como você conserta isso. Como, Senhor? Tire os olhos deles, bote os olhos em mim. Não se compraza neles, se compraza em mim. Não se alegre neles, se alegre em mim. Quando foi distribuir as terras para as tribos, a tribo de Levi não levou nenhuma herança. A herança de Levi era o Senhor. A porção de Levi era o Senhor. Nós somos os levitas. A nossa herança é o Senhor. A nossa porção é o Senhor. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há ninguém na terra que eu queira mais do que a ti. Jesus estava ali mandando a vara no povão. Foi todo mundo embora. Parou 12 lá. 12. O povão indo embora, os 12. Jesus já estava indo, olhou, viu os 12. Vocês não vão com a multidão também? Vocês não vão? Olha, eu não tenho castelo, não vou conquistar Roma, não tem nada para dar para vocês, só vim mudar corações. Ninguém vai ficar mais rico, não vou curar ninguém. Vocês não querem? Vai com a multidão. Pedro deu um passinho para frente. Não, nós não vamos com a multidão. Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens o verdadeiro pão.
Tu tens a verdadeira resposta. Tu és o verdadeiro imperador. Tu tens a verdadeira lei. Tu és a verdadeira alegria. Para onde iremos nós? Onde? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Você vai dizer isso hoje. Venha o que vier. Estou contigo. Em Cristo estou firmado e nada me abalará. Confio no Senhor, nas suas promessas e na sua providência. Deixem eles. Essa é a vida do crente. Caímos e levantamos, caímos e levantamos. Mas um dia cairemos e levantaremos outra vez, para nunca mais cair. Feche os olhos, curva a sua cabeça.